Olá! Que bom estar com você mais um dia. Que esse dia seja maravilhoso e que bom que você está comigo. Não importa o horário, qualquer parte desse dia, quer seja de manhã, à tarde ou à noite, o importante é você estar lendo a palavra de Deus, participando desse momento ímpar, né? Em que nós vamos ler toda a Bíblia este ano, se Deus assim permitir. Dia 30 de dezembro estaremos encerrando. Hoje, domingo, nós estaremos encerrando a leitura de Esther. Vamos encerrar, portanto, os livros históricos hoje, tá? Que essa semana está começando e a gente encerrando os livros históricos. Segunda-feira nós começamos os livros poéticos. São 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então vamos que a leitura hoje são de 3 capítulos, 8, 9 e 10. Esther, capítulo 8. Os judeus são autorizados a resistir. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai, e Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, se lhes lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã o Agagita e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revogue os decretos concebidos por Amã, filho do Diamedata ou Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Ela então não estava, não foi egoísta, né? Porque para ela não ia ter problema, mas e os outros lá, né? Que os seus parentes, a sua família, o seu povo ia ser destruído. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Foi o que ela perguntou. Como? Né? Não ia ficar ali, ela ia ficar viva, mas ver o povo dela morrer? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Amã e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com que o anel se selam não se podem revogar. Então o rei agora deu permissão para eles fazer um outro decreto, porque o que ele havia feito não poderia ser revogado. Isso aqui me remete ao nosso grande rei, né? O rei dos reis, senhor dos senhores, nosso Deus, que não revoga nada da sua palavra, né? Então a gente pode trazer isso para a nossa realidade espiritual, né? Que Deus também não revoga as leis, a lei dele, né? Que é a palavra dele, ele não revoga. Né? Se nós não conseguimos cumprir, Cristo já cumpriu por nós. Então, mas nós precisamos nos render a esse Cristo maravilhoso, né? Vamos continuar dentro do contexto aqui, então. Aí o que aconteceu? Agora nós vamos entrar, se você participa de Gincana Bíblica, nós vamos entrar no maior versículo da Bíblia. Quando cair na Gincana Bíblica, agora você já sabe. Qual o maior versículo da Bíblia? Esther, capítulo 8, versículo 9. Então vamos lá. Vamos ler, hein? Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Viu o tamanho do versículo? Agora que nós vamos entrar no 10, hein? Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei.
As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados na coudelaria do rei. Agora vamos ver o que estava nesse decreto escrito, hein? Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em ginetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Susã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul, celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã exultou e se alegrou. Quem não ia ficar feliz, hein? Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Aqui tudo sinônimo quase, né? Felicidade, alegria e regozijo. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então aqui, entre um contexto bem nosso aqui, muitos se converteram naquele dia, né? Porque eles tinham o temor dos judeus ali. Que coisa, né? Vamos lá então. Ester capítulo 9. Os judeus mataram aos seus inimigos. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição. E fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Susã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata, a Dalfon, a Aspata, hein, gente, né? Aspatas não, hein? Aspata, a Porata, a Adalia, a Aridata, a Farmasta, a Arizai, a Aridai, e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No 7º dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidade de Susã. Disse o rei à rainha Ester: na cidadela de Susã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará. Ou que é que desejas ainda? E se cumprirá. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Susã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Susã e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Susã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã 300 homens, porém no despojo não tocaram. A festa de Purim. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender
a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, no dia 14 descansaram, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amedata, o Argagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado sortes para os assolar e destruir. Mas tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre sua descendência e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade segunda vez para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do lamento. E o mandado de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Ester, capítulo 10, o renome de Mordecai. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar de seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Encerramos aqui mais um livro da Bíblia, encerramos os livros históricos, vamos partir para os livros poéticos amanhã. Viu que legal? Nós tivemos 2 curiosidades no livro de Ester. Primeiro é que o livro de Ester não menciona em nenhum versículo o nome de Deus, né? E em segundo, no livro de Ester se encontra o maior versículo da Bíblia, que está em Ester, capítulo 8, versículo 9. Grave isso aí que você vai passar em todas as gincanas agora. Vamos aprendendo e vamos vivenciando a palavra de Deus a cada dia. Um recadinho para quem já recebeu o livro que eu enviei. São 3 pessoas. A Neuza de Rondonópolis, a Jane de Tuiutaba e a Clésia de Uberlândia.
A Clésia de Uberlândia já me falou que recebeu. Eu olhei nos meus envios, né? E a Jane também já está dada como recebeu, né? Rondonópolis, eu acredito que eu não olhei hoje, então não posso afirmar. Mas eu acho que já deve ter recebido. Se não recebeu, vai receber segunda-feira. Então, gente, tira pelo menos uma foto de você com o livro, tá bom? Uma selfiezinha de você com o livro e me envia para eu mostrar aqui pro pessoal, para ver que é verdade, que realmente ganha um livro e que eu envio direto pro seu endereço. É ou não é, Clésia? A Clésia disse que já começou a ler o livro e eu fiquei muito feliz por isso. Então, manda aí para nós aqui, tá? Para a gente poder colocar no dia do sorteio. Eu quero já colocar as fotinhas de vocês aqui, aqui, aqui. Você que recebeu o livro. Então vamos que vamos, manda essas fotos ou um vídeo, né? Um vídeo também serve, tá bom? Então não se esqueça de compartilhar essa bênção com os outros, tá bom? E vamos lá, vamos nos inscrever no canal. Eu tô mandando ver aqui para que o povo possa se inscrever, que eu falei, gente, ajuda aí, porque eu preciso de 120 inscritos para enviar o livro pro pessoal, para quem ganhar, né? Que vai ser agora no próximo dia 10. Estamos pertinho, vamos que vamos correndo aí, que é capaz que no dia 10 eu já faço o sorteio e já envio o livro. Não é isso? Vamos então? Deus abençoe vocês, que esse dia seja memorável, que essa semana seja radiante, excepcional. Um grande abraço. Vamos?